Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu venho nessa segunda-feira abençoada, daqui a pouco estou saindo para o serviço, mas antes eu quero deixar essa mensagem que vá diretamente ao seu coração, amém? Eu peço que os irmãos me acompanhem aqui na Bíblia Sagrada, lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 4, e a palavra de Deus nos fala assim, amém? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Quem não conhece zimbro, irmãos, é uma árvorezinha rasteira, um pezinho muito rasteiro que dá no deserto. Amém? Lá no Velho Testamento falava que tinha um pé de zimbro, e ele se sentou embaixo do zimbro. Quem era ele, irmãos? Esse rapaz se chamava Elias, um profeta do Senhor, usado por Deus, que tudo aquilo que ele falava em profetização, Deus o honrava. Amém? Porque ele era fiel ao Senhor. Então, quem é fiel ao Senhor, Deus honra com as suas profecias, amém? A palavra nos fala que quando ele falava para não chover, aquele tempo determinado que ele falava, não chovia sobre a terra, amém? Quando ele falava, desce fogo do céu, o fogo descia do céu. Então ele era um profeta muito respeitado pelos tempos antigos, para aquele povo, né, pelo povo de Israel e também por Deus. Só que existia, irmãos, naquela época um rei que se chamava Acabe, e esse Acabe, o rei Acabe, acabou se afastando da presença de Deus e se casando com uma moça que era muito mal, que se chamava Jezebel. A Bíblia Sagrada nos conta, irmãos, que não existia mulher tão mal como Jezebel, nem nos dias de hoje. Ela era muito ruim mesmo, e ela queria matar os profetas de Deus, amém? Então todas aquelas pessoas que profetizavam em nome do Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ela mandava matar. A Bíblia nos fala que ela matou muitos profetas do Senhor, amém? Só que no meio desses profetas que tinham escapado, né, que ela não teria conseguido colocar a mão, estava Elias. Então Elias era um profeta, né, que mexia muito com aquele lugar, e ela, como ela era uma adoradora de Baal, né, da deusa Asirá, então ela pegava e não gostava do profeta Elias. Então um dia a palavra nos fala, né, que Elias fez um trato lá com Acabe e disse que pudesse chamar todos os 450 profetas de Baal. Baal, para quem não conhece, era um deus pagão, amém? Era um deus que naquela época muitos que eram pagão acabavam adorando aquele Deus, aqueles que não eram de Israel. Só que Israel começou a se envolver com aquela idolatria de Jezebel, porque eles ficavam com dois pensamentos, eles não sabiam mais se adoravam ao Deus de Israel ou se adoravam ao Deus Baal, que era o Deus de Jezebel, amém? Eles ficaram na dúvida, irmãos. A palavra nos diz que a dúvida, irmãos, não vem de Deus, amém? Então chegou um ponto que Elias começou a ficar incomodado com aquela história, porque eles estavam falando mais do Deus Baal e esquecendo o Deus de Israel. Então um dia Elias pegou e propôs ao rei Acabe que levasse os 450 profetas de Baal e que eles fossem e colocassem ali um manjar, né, umas pedras ali, e naquele lugar, naquele altar, eles pegassem 2 boi, cada um matasse o seu boi, os 450 profetas, e ele sozinho, porque ele se considerava sozinho profeta do Senhor, como se ele achasse que somente ele tivesse escapado. Então ali se sucedeu que todos aqueles profetas de Baal, os 450, cortaram aquele boi, colocaram em cima daquelas pedras, naquele holocausto, e pediram a manhã inteira para que o Deus Baal mandasse fogo do céu, amém? E depois a palavra nos fala que ele não conseguindo, né, Elias zombando dele, dizendo que o Deus deles não estava dormindo, estava viajando, passeando, zombando deles. Eles mais bravos ficaram, pegaram e ficaram a tarde toda, até o decorrer da tarde, né, chamando o Deus Baal para que mandasse fogo do céu. Só que isso não aconteceu, irmãos, porque só existe um Deus, e é o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra, amém? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Glórias a Deus. Então aí a palavra nos fala que Elias acabou pegando e matando aquele boi, colocando sobre aquelas pedras, e fez ali na volta, ali, né, tipo de um laguinho, e mandou que molhasse bem
aquele boi e aquelas lenhas molhassem bastante com água, que aquela água chegou a correr, encher aquele córrego toda a volta. E ele pegou e falou: Deus, mande fogo no céu para mostrar que existe um Deus em Israel. E aí Deus mandou fogo. E ali então começou uma história, irmãos, que depois começou a perseguição sobre Elias. Então Elias ali fala que ficou tão feliz que pegou com aquele povo que adorava o Baal, começaram a adorar ao Senhor de novo, porque viram aquele milagre, né? Que os profetas de Baal, 450, não conseguiram pedir para Baal largar o fogo do céu, mas Elias, somente com o Deus verdadeiro, pediu uma vez e fogo caiu sobre aquele lugar. Amém? Então todas aquelas pessoas se arrependeram, pediram perdão a Deus e colocaram a sua cara no pó, a sua cara no chão. Então a palavra nos fala que Elias pediu que eles agarrassem aqueles 450 profetas de Baal e levaram lá para um lugar, lá perto de um laguinho, e mataram todos eles. Só que Jezebel, por ser uma mulher muito ruim, não deixou barato. Quando Acabe falou a ela, ela ficou revoltada e jurou pela sua vida e pela vida daqueles profetas que tinham morrido, que ela ia mandar matar a Elias. Só que Elias, naquele momento, irmãos, ele teve um momento de fraqueza. A palavra nos fala que um homem que era tão poderoso, tão perto do Senhor, que tudo que ele falava, o Senhor derramava sobre a sua vida uma grande unção e sobre profecia. Tudo o Senhor honrava ele, mas naquele momento ele teve uma falha. A palavra nos fala que ele fugiu, irmãos, fugiu para o deserto, passou um dia caminhando, se deitou embaixo desse pé de zimbro e ali ele ficou sofrendo. Amém? A palavra nos fala, irmãos, que ele pediu para Deus que tirasse a sua vida. Mas o mais engraçado dessa história é que há uns minutos atrás ele não queria morrer, porque ele tinha fugido de Jezabel, né? Então naquele momento ele já tinha pedido para Deus o matar. Então naquele momento, irmãos, ele entrou numa luta espiritual contra ele mesmo, amém? Uma guerra espiritual. Quem já não passou por isso nos dias de hoje? Amém? Quantos de vocês, irmãos, já não tiveram essa guerra espiritual? Quantos de vocês dentro do seu coração, né, dentro do seu ser, já não quiseram tirar sua vida? Quantos de vocês já não quiseram desistir? Quantos de vocês já não quiseram chutar tudo para o alto? Às vezes você quis chutar o seu ministério, você já não quis mais estar na presença de Deus, porque tudo isso que você está passando, tudo aquilo que estão lhe afrontando, estão falando de você, acabou entrando no seu coração, ou veio até mesmo te atemedar, mesmo na presença de Deus, amém? E você já tentou deixar o seu ministério, se afastar da presença de Deus, ou até mesmo se afastou por causa da tribulação, por causa das perseguições, assim como essa mulher Jezebel. A Bíblia nos fala que não existiu mulher mais terrível que ela naqueles tempos, e nem nos tempos de hoje, irmãos, de tão ruim que ela era. Amém? Então, quantos de vocês já não passaram por isso? Irmãos, eu já passei por essas guerras espirituais, essas guerras entre eu e a minha alma. Amém? A tua alma está afligida, a tua alma está pedindo para você desistir, que você não quer mais passar por isso, pedindo até mesmo para Deus tirar a tua vida. Amém? Porque você não está enxergando as promessas de Deus na tua vida, assim como Elias não enxergou as coisas que Deus fizera para ele. Amém? Nós, como seres humanos, irmãos, nós temos uma falha grandiosa, que em vez de nós olhar para o nosso presente ou para o nosso futuro, acreditando no nosso Deus, nós olhemos para o passado, amém? Mas para aquelas coisas que não deram certo, amém? Em vez de nós olhar para o passado e ver tudo aquilo que Deus fez sobre a nossa vida, todas as vitórias, as batalhas, as guerras que nós vencemos, não. Nós olhamos somente para aquelas coisas que nós ainda não conseguimos alcançar. Então, como seres humanos, irmãos, nós somos muito falhos. E esse Deus que é misericordioso, poderoso, né, que tem a sua mão sobre a nossa vida, que mandou o seu Filho morrer naquela cruz para nos salvar das nossas transgressões. Ele é um Deus bondoso, cheio de paciência. Irmãos,
Se fosse nós, irmãos, nós não teria paciência, mas Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que nos dá instrução de perdoar 70 vezes 7, e para mim isso é infinito. Então Ele é um Deus de misericórdia, glórias a Deus, amém? Então é esta palavra que eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje, amém? Não vamos ser, irmãos, que nem Elias, que era um grande profeta de Deus, que passou por tudo aquilo, viu grandes coisas acontecer na sua vida, amém? Viu chuva parar, não chover, viu cair fogo do céu, um profeta que tudo que ele profetizava acontecia, amém, irmãos? Que nós não precisamos ser que nem ele, irmãos, né? Estar na presença do Senhor, mas também estar temendo a Satanás. Irmãos, maior é o que está com nós do que aquele que vive aqui na terra, amém? E esta palavra que eu quero deixar para você, deixe Deus te abençoar, deixe Deus ter orgulho da tua vida. Não vamos deixar brecha para Satanás colocar medo sobre a nossa vida, depressão sobre a nossa vida, amém? Não vamos deixar Satanás destruir a nossa vida, o nosso dia a dia, irmãos. A nossa vida pertence a Deus, amém? E somente Ele sabe o que é melhor para nós, amém? Eu peço que os irmãos fiquem com essa palavra nesse dia de hoje, passou um pouquinho, mas que Deus possa estar abençoando grandiosamente a cada um de vocês, amém? Fique na santa paz do Espírito Santo de Deus.